boa tarde a todos, aos que aqui estão presentes e aos que estão em casa. Para mim, um prazer, e tem sido um prazer acompanhar estes workshops. Enfim, temos estado em vários pontos do país. Hoje, um especial prazer por ver realmente uma cidade que está a evoluir e que tem sido, enfim, apanágio e tem sido reconhecida a evolução digital que a cidade do Porto tem tido, e muito satisfeito por ouvir falar neste projeto. É um projeto que de facto vem de encontro a um outro projeto que nós estamos a dinamizar. Portanto, nós fazemos parte, isto de falar aqui um bocadinho, da criação de um Digital Innovation Hub, conjunto com o Inestec, o DTX, mais 20 entidades, várias universidades e centros de investigação. E alguns dos projetos que temos em mente, temos vindo a falar muito de modelos preditivos, vêm de facto casar muito bem com aquilo que é a vossa estratégia. Acreditamos que para algumas pequenas e médias empresas o primeiro passo nesta transição digital tem que ser com algum apoio, com algum suporte, e é realmente interessante perceber que algumas entidades, nomeadamente a Câmara do Porto, já estão a dar um passo gigante nesse sentido. Obrigado a todos, é um prazer. Eu gostaria que esta conversa fosse efetivamente uma conversa, e portanto podem devolver também com algumas questões. Eu vou se calhar começar aqui com uma questão para o Rui Monteiro. Falaram aqui de vários, enfim, muitas ideias, muita inovação, mais tarde trazer modelos preditivos. A pergunta que gostaria de colocar vai no sentido de tentar perceber, e para que quem nos está a ouvir também perceba, quem são as entidades que, na sua ponto de vista, naquilo que é a sua visão, a visão da Câmara, vão ser os principais beneficiários deste sistema que estão a construir. Os cidadãos individualmente ou algumas das pequenas e médias empresas? Qual é que é, do seu ponto de vista, quais serão as entidades que mais beneficiarão de um sistema desta natureza? Ora bem, eu ia começar por dar os parabéns à Estela, porque fez uma coisa que nós cometemos muitas vezes o erro, que é de querer reinventar a roda. E muitas vezes ela está mesmo à nossa frente. Eu acho que este caso de algo que é obrigatório legalmente, que já gera informação e que pode ser importado, e estando parametrizado o sistema para ler exatamente aquele fecheiro, já ter acesso àquela informação toda, eu acho que é um excelente exemplo de o que é eficiência na gestão dos recursos. Por isso, meus parabéns, porque eu também não sabia que aquele fecheiro era capaz de fazer aquelas coisas todas. O meu fecheiro é muito pobrezinho porque é a título individual, mas não sei se também dá para fazer mas acho que é um excelente exemplo, porque quando se fala, e já vou responder à questão, na questão da gestão da informação, temos de ter muito cuidado porque há muita informação e rapidamente nos podemos perder no mar de informação e rapidamente podemos ter informação a mais. E nós, quando pensamos no nosso projeto na Câmara, respondendo à sua questão, a resposta é: eu não vejo quem não possa ter interesse nessa informação. Acho que todas as pessoas têm interesse na informação. Depende do stakeholder. A empresa que está a pensar em investir no Porto e que está lá fora, quer perceber o que é a cidade, vai ter interesse. Alguém que está na cidade e que quer expandir o negócio vai ter interesse em perceber qual é uma dinâmica económica específica numa área específica, por exemplo, de cosmética em Campanhã, e vai ter acesso a essa informação através da Cibs Analytics. Um estudante universitário que está a tirar uma tese de mestrado e interessa-se por uma dimensão económica da cidade vai poder ter como referência o sistema de informação do município, no sentido de ele agregar informação sobre a cidade. E aqui eu também dou uma nota mais técnica, que com certeza também vocês já separaram quando trabalharam com projetos, que é, nós ainda temos um caminho longo a percorrer em Portugal em relação aos dados. Quando eu digo aos dados, falo em periodicidade de dados, granularidade de dados,
E há pouco a Catarina falou numa dimensão económica importante para o país, que é o turismo. E nós temos calculado a nível do INE quanto a satélite do turismo ao nível nacional. Ponto. Ok? Não temos mais granularidade de dados do turismo. E é, por exemplo, algo que estamos a trabalhar internamente para perceber qual é a conta satélite a nível das NUT 2, das NUT 3, da cidade do Porto. Porque nós também, há muita informação, mas muitas vezes é aquela que nós queremos e precisamos não estar disponível. Aproveitando também esta nota técnica, só a segunda, que tem havido organizações em Portugal que têm feito um caminho bastante interessante desse ponto de vista. E dou o caso, por exemplo, do Banco de Portugal. Quando surgiu a crise do Covid-19, houve um tsunami de medidas legislativas e a certa altura as pessoas questionaram-se qual era a base empírica para aquelas tomadas de decisão todas políticas que estavam a ser tomadas. E o Banco de Portugal começou a disponibilizar semanalmente, o que era algo absolutamente raro até então, um indicador da atividade económica todas as semanas. O que significa que nós, de facto, temos que fazer esse caminho da informação cada vez ser mais granular e em tempo real. Relativamente aos clientes, fechando este ciclo, eu acho que por isso temos as empresas, temos o indivíduo, temos o estudante, temos o investidor, o potencial investidor, temos o investidor que já existe na cidade, e por isso eu diria que a plataforma não é discriminatória do ponto de vista de potenciais stakeholders, utilizando uma expressão que hoje ouvi de manhã, que achei fantástica, em relação aos clientes, ela é daltónica. Obrigado, Rui, e já agora aproveito para dar os parabéns também à Estela, e a próxima pergunta também será para si. Portanto, falávamos há pouco esse papel que tem tido e que não é nada fácil, e eu sei que é vender inovação. Portanto, as empresas não conhecem, há aqui todo um desconhecimento, e falávamos qual é que é o próximo passo, enfim, passar para a analítica avançada, e a Estela partilhava comigo e pedir que falasse um bocadinho também sobre isto. Algumas empresas ainda estão muito longe de ter, enfim, estes modelos mais descritivos, e portanto mais tarde então será dado esse passo, mas para já comentar também que foi realmente uma excelente ideia. Os dados são sempre um tema muito difícil, e aqueles dados estão ali organizados. Eu sei que aquilo não é só retirado ali os dados, portanto há todo um trabalho muito significativo, mas que facilita, e esse é exatamente o objetivo da solução, depois os gestores na tomada de decisão. Eu gostava de pedir-lhe que partilhasse a dificuldade que tem sentido nos gestores, e nós já falámos aqui, há aqui uma diferença grande no estágio em que cada uma das organizações estão, às vezes na mesma dimensão e nos mesmos setores de atividade. Isso acaba por ser aqui um entrave, daí iniciativas como esta trazerem grande valor para todo o ecossistema, mas que gostava que nos falasse um bocadinho, tem tido esta experiência no contacto com as pequenas e médias empresas, qual é que é a resistência e que tem sentido, e a dificuldade que tem sentido? A maior dificuldade que nós sentimos é demonstrar o valor do BI na organização, porque a organização não conhece, não consegue perceber que depois de ter à sua disposição, o valor que lhe acrescenta é enorme. Nós vemos empresas médias e algumas grandes que continuam a fazer report regular, grupos de empresas em Excel, e depois pegam naqueles gráficos, incorporam-nos em Word, passam para PDF, dividem por empresas, porque depois querem enviar o relatório específico para cada empresa, para os responsáveis, e fazem isto todos os meses. E têm equipas a trabalhar, que despendem uma semana, 3 pessoas a fazer isto. E isto é real, isto ainda existe, e quem nos está a ouvir vai se rever, tenho a certeza absoluta. E isto é impensável nos dias de hoje, com as ferramentas de BI que nós temos, nomeadamente o Power BI. Estas pessoas valiosas não podem estar a despender o seu tempo, porque em teoria não deveria ser para isso que as organizações lhes pagam, deveria ser para analisar os dados e tomar decisões.
deveriam perder algum tempo a sistematizar um bom reporting, automatizá-lo, ir direto às fontes de dados, que não são os fecheiros Excel, são os ERPs, são os CRMs, são os mindspheres destas vidas, e trazer aquilo que efetivamente é útil e nunca mais, entre aspas, não é? Porque isto depois há sempre uma evolução, perder aqueles dias a fazer o tal reporting. Não, esta é a grande dor, é demonstrar que a nossa solução que nós estamos a querer oferecer tem aquele valor que nós dizemos que tem, porque nós sabemos que tem aquele valor. Depois de entrarmos, e depois muitas vezes acontece, e a nossa experiência tem demonstrado isto, entramos numa determinada área de informação. Por exemplo, numa média empresa, entramos na área dos recursos humanos e fazemos um trabalho de reporting de recursos humanos. Depois começa a evangelização interna. E aí depois o outro departamento que está mais perto começa a ver, começa a perceber, isso é o quê? PI, mas o que é que faz? Mas tu já não fazes aqueles Excel? Não, eu também quero. Pronto, e este tem sido o caminho. Relativamente ao nosso use case, e eu gostava de partilhar um bocadinho a experiência, nós quando decidimos desenvolver o Softboard, decidimos desenvolvê-lo em Power BI, e na altura, eu, enquanto CEO desta empresa e que tomo esta decisão, em conjunto com o meu sócio, tinha a ideia de que o Power BI estaria mais maduro em Portugal. Não está verdíssimo. Agora que sei, já passei o caminho das pedras, está verdíssimo. E daí que neste momento, e falávamos há bocadinho também sobre isso, estamos a equacionar e está em desenvolvimento uma plataforma para tornar mais ágil o acesso a esta template app. Porquê? Porque eu falo com um cliente, faço-lhe uma demo, 5 minutos, ele fica convencido. E a seguir pergunto-lhe, tem Microsoft 365? Tenho. E vamos a ver, não, tem um Office instalado, nem sabe o que é, não usa SharePoint sequer, nem um OneDrive profissional. E a seguir temos um problema, porque a seguir vou ter que lhe dizer que vou ter que acrescentar mais uma licença de Microsoft 365, mais uma licença de Power BI Pro. E por isto, infelizmente, o Softboard ainda não teve o boost de revenue, e muito honestamente, e aqui para todos, que nós gostaríamos que tivesse passado 3 anos de grande investimento, mas vai ter, provavelmente com uma solução híbrida. Porque esta é a realidade. Muitas vezes, claro que nós temos depois diferenças abismais, nós também trabalhamos com grandes grupos corporativos e que já estão um bocadinho mais avançados, mas mesmo dentro desses grandes grupos há ilhas, coisa que hoje em dia também já não faz sentido. Tem que haver data lakes, tabelados, bem estruturados, para que aquele departamento, quando acede ao KPI de vendas, está a aceder ao KPI de vendas. Não é um KPI de vendas para o departamento A e outro KPI de vendas para o departamento B. Isso não faz sentido. Por isso, eu acredito que há mesmo um grande caminho ainda para percorrer. Está tudo por fazer. Eu costumo usar esta expressão muitas vezes, mas também costumo usar outra logo de seguida. O caminho faz-se caminhando. E nós estamos aqui, na medida do possível, para ajudar aqueles que encontramos no caminho. Isso. Muito obrigado. Eu não sei se a Microsoft me vai pagar uma comissão por isto, mas eu vou-lhe colocar essa questão. Quando diz que a plataforma está verde, ou o Power BI está verde, no ponto de vista de adoção. No ponto de vista da adoção, de conhecimento. Não, nem quero passar essa mensagem, bem pelo contrário. O Power BI é uma ferramenta brutal de gestão. E para além de permitir esta automatização na criação e na construção de relatórios, permite depois, ao nível do data consuming, eu que nem sequer me quero preocupar em criar relatórios, eu quero consumir a informação. Tem ferramentas e funcionalidades bestiais para qualquer gestor. Eu consigo criar alertas se aquele KPI atingir aquele valor. Eu não quero ir lá ver. Manda-me um e-mail. Eu posso subscrever, há pouco estava a ouvir o vosso projeto, já estava aqui a magicar uma série de coisas. Eu posso subscrever páginas daquele dashboard e quero que me enviem essas páginas com uma regularidade X, temporal. Eu posso colaborar, que é uma ferramenta muito forte de colaboração. Eu posso colaborar com as minhas equipas. Quando estou a consultar um dashboard, eu filtro um determinado visual e tenho uma dúvida, faço uma menção a um colega da minha equipa e ele, no seu serviço Power BI, está a receber aquele comentário e quando abrir aquele comentário, vai abrir o visual filtrado pela dúvida que o outro colega teve.
Isto é gigante em termos de produtividade e em termos de colaboração entre equipas. Mas em termos de adoção, falta, e nós somos parceiros Microsoft e conversamos com a Microsoft semanalmente, pelo menos, falta a evangelização destes temas, e esta iniciativa é espetacular e dou os parabéns às entidades organizadoras. É preciso isto, é preciso demonstrar e desmistificar que isto não é difícil, está acessível a todos. E já não faz sentido as rotinas habituais de reporting que as empresas ainda têm, porque as ferramentas estão aí e muito bem desenvolvidas. Claro. Não, como sou nosso associado e nós conhecemos bem, queria esclarecer aqui melhor o tema. RV, passar-te aqui a nós, enfim, continuarmos uma conversa que já tivemos algumas vezes. Gostava que partilhasses connosco e com quem nos ouve. Em que medida a utilização de dados externos acaba por muitas vezes enriquecer os modelos que se pretendem desenvolver, mais avançados ou menos avançados, e ao mesmo tempo a utilidade e o quão interessante é esta iniciativa que está a ser desenvolvida pela Câmara do Porto, uma vez que alguns destes projetos fazem sentido serem feitos de uma forma aglutinada e não cada uma das pequenas e médias empresas andar a fazer o seu caminho. O projeto que partilhou connosco, Stella, também vai nesse sentido. Quer dizer, em vez de todas as organizações estarem a fazer esse trabalho de ir interpretar o SAFT e desenvolver o seu papel, se calhar há aqui uma eficiência que pode ser partilhada por todos. E, portanto, do trabalho que tens desenvolvido e da experiência que tens, fala-nos lá e partilha connosco. Então, antes de mais, boa tarde, e dar os parabéns aos 2 projetos apresentados, com os quais eu me identifico bastante, porque acho que vai muito nesta linha da partilha. Ou seja, acho que o caso apresentado à Câmara do Porto é um excelente exemplo do chamado shared data, ou seja, há aqui muita partilha de informação, ou seja, há muito a integração de informação de fontes externas para depois providenciar esse benefício não só para a Câmara, mas também para todos os stakeholders interessados. E há pouco o Rui teve a oportunidade de partilhar, digamos, esse leque de stakeholders interessados. Acho que inclusive, e também foi comentado, não só há muitas outras fontes a integrar, e acho que há 2, se calhar, que também lançava aqui o desafio, não só a autoridade tributária, por exemplo, os dados de mobilidade de operadores de telecomunicações, ou seja, é informação que de alguma forma, por um lado, tem um caráter muito transversal, como é o caso da AT, idem para o tema de dados de mobilidade. Os dados de mobilidade têm depois uma vantagem que há pouco foi referida, que é o tema não só da granularidade, como também da periodicidade, porque em última instância pode ter uma periodicidade realmente muito, muito reduzida. Por isso, acho que a partir do momento que se agrega essas fontes externas, não só numa perspectiva de setor público, como também do setor privado, os use cases, não só descritivos, mas preditivos que se podem explorar, digamos, o manancial estende-se enormemente. E se olharmos para, por exemplo, tudo o que tem a ver com bens de consumo, tudo o que tem a ver com pequeno retalho, pronto, e se calhar para muitas das pequenas empresas, se calhar identificam-se com esse tipo de use cases, o ter acesso a informação que, por exemplo, uma Câmara do Porto pode vir a disponibilizar, mas também ter a caracterização do tipo de clientes, quando é que circulam, em que dias da semana, em que períodos horários, ou seja, isso permite providenciar uma qualidade de serviço, potenciar um acréscimo de receita, para eles vai fazer toda a diferença e fazê-lo de forma, inclusive até para gerir toda a cadeia logística, para garantir que têm o produto para providenciar em termos de entrega. Por outro lado, e eu agora vou pegar aqui no caso que foi apresentado pela Stella, que acho que é um pouco o inverso, ou seja, é pegar numa fonte comum, mas depois fazer o share do use case, que também acho que é algo muito, muito valioso, que é e tu, de alguma forma, na pergunta que também colocaste essa questão, não faz realmente sentido hoje em dia, nem anteriormente, mas anteriormente por desconhecimento, por escassez, se calhar, de conhecimento, isso era mais justificável, as empresas e as entidades estarem a replicar algo que na realidade não está no seu core. Aí está, os dados do SAFT são o seu core. O ficheiro SAFT é igual para a expressão para todos. Se eu vou fazer analítica em cima do ficheiro SAFT, digamos, eu não tenho grande acréscimo de estar a replicar o trabalho da Stella, ou seja, posso pegar naquela informação e agora obviamente vou enriquecer com outra tipologia de análises. Acho que idem, e aqui quase desafiando no sentido pedagógico da Câmara do Porto para as demais câmaras, para os demais municípios,
certamente que há muito do que a Câmara do Porto vai construir que as outras câmaras terão todo o gosto em, de alguma forma, beneficiar dessa história, desse percurso, dessa jornada. E eu não vou dizer que é, ok, vão estar a copiar, não, acho que não se passa, não é disso que se trata, é replicar o bom exemplo e tentar fazer mais rápido e com isso beneficiar, se calhar, numa perspectiva global, nacional, beneficiar ainda mais. Por isso, acho que claramente é uma tendência esta questão do share data. Posso até aqui antecipar, agora aqui vou dizer que o meu outro chapéu da Deloitte vai agora ser apresentado em Portugal, as Tech Trends 2022. Uma das Tech Trends tem a ver exatamente com o Share Data. Obviamente que isto depois levanta aqui muitas particularidades, quer em termos de privacy, quer em termos de regulação, mas acho que o caminho, digamos, é por aí, ou seja, há uma assimetria grande das organizações e, obviamente, olhando se calhar para as pequenas e médias organizações versus grandes grupos, mas identifico-me, conhecendo melhor os grandes grupos, que muitas das vicissitudes que a Estela há pouco mencionou são patentes também nos grandes grupos, mas dizer então que ao nível do share data a tendência passa por aí. Porquê? Porque há empresas que já perceberam o valor, já estão a consumir a sua informação, realmente não estão minimamente sensibilizadas para o valor de cruzar essa sua informação com a informação de outros. E acho que, sobretudo no domínio preditivo, há claramente uma grande mais-valia decorrente desses dados. Enfim, eu daquilo que aprendi, Catarina, muitos enfim, o projeto ainda é um projeto que não foi apresentado e, portanto, algumas ideias ainda são... umas estão a ser incubadas, outras são confidenciais, mas daquilo que puder partilhar connosco, aquilo que é a vossa visão, enfim, futura, depois de implementado um projeto desta natureza que já tem uma utilidade gigante, estão a pensar evoluir para, por exemplo, partilhar também os mesmos dados. Estamos a falar aqui, isto é já uma evolução grande de recolher dados, enfim, anonimizados de diferentes entidades, agregar, dar-lhe ali uma inteligência adicional, um conhecimento adicional e depois partilhar para outras entidades, no sentido dessas mesmas entidades colocarem depois a sua informação em cima. Isso é uma coisa que está pensada do ponto de vista até de monetização desses dados, ou não chegaram a pensar numa situação desse tipo? É assim, o nosso objetivo é sempre que estes dados sejam a base para que depois as diferentes entidades, os diferentes stakeholders possam continuar a sua análise e a sua caminhada pelos dados, né? Portanto, o objetivo é que depois cada entidade tenha e possa personalizar os dados da forma que quer e analisá-los de uma forma mais personalizada, digamos assim. Nós não temos a intenção de monetizar este tipo de dados, de informação. O objetivo da Câmara Municipal do Porto é, de forma gratuita, de forma aberta, transparente, disponibilizar esta informação. E temos até a intenção de, porventura, se tivermos possibilidade de dar alguma informação privada da organização que seja útil também para a tomada de decisão e que não seja sensível em termos de questões de privacidade, obviamente, mas também partilhar alguma informação nossa que também possa acrescentar a essa tomada de decisão externa. Portanto, a monetização não está aqui em causa. O que está em causa é criarmos estas ferramentas. No fundo, nós não queremos também ser a única ferramenta, nem ser a ferramenta mais desenvolvida. Queremos dar aqui o arranque, o mote para que este tipo de plataformas surjam, quer em nível público, quer a nível privado. Nós preocupamos mais, obviamente, com as entidades públicas que possam disponibilizar esta informação e até dar o mote para outras entidades a nível nacional, outros municípios, outras entidades organizacionais possam também criar uma plataforma semelhante e disponibilizar cada vez mais dados. O objetivo é esse. Eu já tenho um interesse particular na investigação académica e, de facto, uma das grandes dores de cabeça dos investigadores é, de facto, a ausência de dados. Nós temos uma questão, queremos responder a uma questão pertinente para a sociedade e depois, quando vamos procurar os dados, há a falta de informação. E essa falta de informação limita-nos em muitos aspectos. Portanto, limita muito a produção de conhecimento e a difusão desse conhecimento na sociedade. Portanto, o nosso objetivo é dar um mote para que essa difusão aconteça, para que se produza cada vez mais informação de qualidade. É extremamente importante que a informação tenha qualidade, que seja verificada, que seja fiável e que permita que depois as outras instituições, a partir daí, também desenvolvam os seus próprios processos e façam o seu próprio caminho. Claro que sim.
nós na DSPA temos participado em algumas discussões, de facto, relacionadas com o tema dos dados em geral. O Open Data, Portugal Digital, tem vindo a desenvolver também um esforço grande para que cada vez mais esses dados abertos sejam utilizados, e existem indicadores que vão comparando os diferentes países, e até a esse nível, enfim, um bocadinho de acordo com o que o Miguel há pouco partilhava connosco, que enfim, no que tem a ver, no que diz respeito à adoção digital, Portugal não está posicionado, enfim, como um dos países mais avançados. Na utilização dos dados também não. Existem cerca de 2.000, acho que até mais do que 2.000 datasets abertos, de dados abertos, e muito pouca utilização e reutilização desses dados, e de facto eu diria que, por um lado, por desconhecimento, porque as empresas, as entidades não sabem que esses dados estão aí disponíveis; por outro, porque também ainda não sabem o que fazer com eles. E, mais uma vez, por essa razão é que é para nós uma satisfação e um orgulho grande ver que algumas cidades já estão a desenvolver este caminho. O que é que eu lhe, enfim, Rui, gostaria de desafiar, olhar para um futuro daqui a 3, 5 anos, e seguramente um Porto ainda mais inteligente, portanto uma cidade mais inteligente. Conseguia concretizar alguns exemplos de coisas que têm pensadas, sei lá, ter semáforos mais inteligentes a ajudar a controlar o trânsito, ter mecanismos para apoiar as pequenas e médias empresas para os ajudar a serem mais eficientes e na capacitação, enfim. O que é que, enfim, na área da saúde, quais são as áreas que têm, sem entrar em grandes temas confidenciais, mas se tiver alguma visão que queira partilhar connosco, é sempre interessante olhar para alguns exemplos concretos. Já temos semáforos inteligentes. Já existe, já é uma realidade na cidade. Eu nem sabia, então sou eu que estou atrasado. Eu, se calhar, e peço desculpa, recuperava um bocadinho primeiro, começava pelo repto do RV, com quem temos vindo também a falar, que em relação aos dados da mobilidade também já está no nosso radar. Tem muito a ver com as operadoras de telecomunicações, porque aquilo que trazemos aqui no nosso bolso gera muita informação, e que pode ser útil também na gestão das cidades, e é útil na gestão das cidades. É clara a aposta dos operadores de telecomunicações em pacotes de analytics, principalmente os 3 grandes operadores em Portugal. Todos eles já têm equipas dedicadas só a tornar isto, sejamos claros, um negócio. E eu diria que se calhar vai ser mais o negócio deles daqui a 10 ou 15 anos do que a subscrição da internet ou da televisão. E isso também está já planeado, digamos, no nosso radar de atividades, mas refiro aquilo que referi quando fiz a apresentação. Não queremos dar um passo maior do que a perna, e queremos que os passos sejam consolidados. Em relação a projetos futuros, já temos semáforos inteligentes na cidade. Eu acho que a cidade tem feito uma aposta transversal em todas as áreas, no sentido de, falando também naquele exemplo da Estela, que é pôr a tecnologia e a informação a trabalhar para nós e ser uma fonte de vantagem competitiva, neste caso das cidades. E temos que ser inteligentes, e temos que ser eficientes. O exemplo que deu do Excel, que depois vai para o Word e depois vai para o PDF, por exemplo, a nossa visão de uma cidade inteligente é que a informação nem sequer esteja numa página web, é que esteja no nosso telemóvel. E se eu quiser saber, já sei hoje, quanto tempo é que demora daqui à Boa Vista, porque uma aplicação me diz que está muito ou pouco trânsito, a ideia é que a Câmara, enquanto entidade pública, possa responder em tempo real, na palma da mão, ao município, qualquer questão que ele queira colocar ao município, e mesmo numa situação transacional, mesmo de resolução de problemas. Quer dizer, vai na rua, vê um buraco, tira uma fotografia, envia, não é? E depois recebe um update em tempo real se o problema está a ser analisado, foi resolvido. Pronto, e é isso que se quer. Quer-se uma cidade em que a tecnologia funcione a favor do município,
e que no fim vai gerar, pelo menos eu julgo que esse é o objetivo final, ou tenho quase a certeza, melhor qualidade de vida. Porque nós estamos sempre aqui a falar muito de informação, de dados, etc., mas acho que no fundo é isto, é melhor qualidade de vida. Eu tive muitos anos no setor privado e revejo-me nas palavras da Estela, nesta questão do relatório, o Excel para o Word e para o PDF. Nós, quando começamos o projeto do Via Porto, decidimos arrancar da folha do dicionário a palavra Excel. Foi na primeira reunião, que é, não há Excel. Ou seja, isto tem que ser tratado de forma a que funcione a nosso favor. Nós não vamos estar dependentes, nem sermos escravos da solução tecnológica. E por isso, nada de vamos ter que fazer o download do fecheiro e depois fazer o upload do fecheiro. Isso não é Business Intelligence e Analytics. Que foi uma das pedras basilares da visão em relação ao projeto. Por isso eu acho que o Porto tem todas as condições para ser pioneiro neste percurso. Já temos semáforos inteligentes e muitas outras coisas eficientes e inteligentes a funcionar na cidade. E esta plataforma e esta ferramenta vai de encontro a muitas outras políticas nas mais diversas áreas da Câmara do Porto, que no fim, repito, têm a ver com melhor qualidade de vida, em que as pessoas queiram viver na cidade, estudar na cidade e investir na cidade. Fico, quer dizer, surpreendido, mas feliz por saber que já tem. Só dar aqui lançar aqui o desafio ao repto, depois dos modelos preditivos, enfim, depois de conhecerem melhor quem são os turistas e com informação de mobilidade, há uma inteligência adicional que se conseguirá com certeza, e se os semáforos já estão preparados para isso, portanto, ainda se conseguirá trazer aí uma vantagem adicional, que é, havendo uma coisa é o que está a acontecer no momento e os semáforos serem geridos em função disso, outra coisa é já haver um planeamento em função das atividades que vão acontecer, dos turistas, de quais são as zonas de maior foco e em função disso haver essa flexibilidade vai ser, enfim, que é algo muito interessante nestes temas de data science e de inteligência artificial, é que os modelos vão aprendendo, vamos conseguindo enriquecer com mais informação e vamos conseguindo melhorar os processos que temos, enfim, os temas que temos. Estela, voltando aqui ao tema da dificuldade ou do grande desafio que as organizações, eu vou contar aqui um episódio muito rápido para se perceber, ou para quem está numa posição ou pertence a uma pequena e média empresa, perceber que estas coisas acontecem nas grandes multinacionais e nas grandes empresas. Eu, a determinada altura, numa reunião de board numa multinacional muito grande, que fatura muitos bis, estavam a justificar um projeto de Business Intelligence com a redução das equipas. Portanto, que fazia sentido, portanto, alguém fez um estudo interno que fazia sentido mudar o sistema que tinha, porque era um sistema que permitia mais autonomia de quem ia utilizar e não precisavam, na altura eles tinham 200 e tal pessoas a desenvolver e podiam reduzir as equipas. A empresa era realmente muito grande e eu conhecia de alguma forma alguns dos desafios que tinham, e era uma empresa portanto não vou dizer o nome, portanto posso falar à vontade, com algumas lacunas do ponto de vista de erros de faturação que depois de fazerem erradamente já não conseguiam recuperar ou tinham muita dificuldade junto de alguns clientes, com problemas porque o comissionamento ou componente variável era descentralizada e havia muitos erros de fraude e outras coisas. E como é uma empresa muito grande, com um impacto gigante, muito superior àquilo que era a redução do número de pessoas que estavam a trabalhar no BI. E foi exatamente isso que lancei, que se fizessem a conta de uma melhoria de 1% numa coisa e 1% na outra, a diferença era 10, 15 vezes maior o benefício, quando eles sabiam que aqueles problemas existiam. Portanto, o estudo provavelmente deveria ser mais focado no tema do benefício em si, o que é que a empresa iria beneficiar em ter a solução, do que propriamente se reduzia ou não o custo do desenvolvimento atual dos profissionais que tinham. Portanto, e colocando isto, e não sendo aqui o objetivo, enfim, destes workshops,
publicitar, mas como eu gostei da solução e eu acho que faz sentido, dar uma ideia, sem se calhar dizer os preços, mas de uma ordem de grandeza, e se quiser partilhar também, o que é que custaria adotar uma ferramenta destas, é uma mensalidade, o que é, portanto esteja à vontade para... porque acho que é interessante quem está a ouvir dizer, seguramente é muito mais barato tirar partido de algo que já está feito e que demora 3 minutos a começar a consumir informação, e pelo que eu percebi dá para testar, que é uma coisa que nem sempre se consegue. Aliás, uma das coisas, há bocadinho falei no Digital Innovation Hub, um dos grandes objetivos destes Digital Innovation Hubs que estão a ser criados na Europa é o Test Before Invest. Aqui há essa possibilidade, vocês até se anteciparam àquilo que a Europa está a desenvolver e, portanto, fale-nos um bocadinho sobre isto. Custa muito menos, o que é que custaria desenvolver uma plataforma daquelas, e o que é que se está a poupar, enfim, ao país no seu todo, se muitas empresas passarem a adotar uma ferramenta daquelas? Obrigada pela possibilidade de falar de preços aqui. Não é normal. A brincar, que os preços também estão no website, também é fácil a chegar. Certo. Mas por 30 euros mês, as empresas começam a tirar partido disto. Mas eu deixava aqui um repto, pensando um bocadinho mais à frente e pensando nos nossos stakeholders públicos, que têm uma jornada tão ou mais difícil que os privados para fazer. Temos aqui um excelente exemplo, mas é raro encontrar estes exemplos. Eu gostava de deixar no ar, se alguém da AT estiver a ouvir, por que não? Porque a AT tem um sistema que funciona, os utilizadores têm uma senha, que é o contribuinte, têm uma password, por que não colocar o softboard no portal? E a partir daí qualquer NIF acede à sua informação de uma forma que passa a ser uma ferramenta de gestão, porque isto é um 2 em 1. Habitualmente as empresas veem a AT como aquele acionista que nunca aparece, mas que no final leva uma grande fatia daquilo que a empresa faz. E se a AT conseguir comunicar com as empresas, as unidades, de uma forma positiva e demonstrar que afinal aquele portal das finanças não serve só para coletar, mas serve também como ferramenta útil, que já tem lá um bocadinho, não é fatura, mas é algo que ninguém usa aquilo, e são 2 ou 3 KPIs, aquilo não dá para nada. Por que não pensar um bocadinho mais à frente? Isto no futuro, daqui a X tempo, era muito interessante. No nosso caso, é possível experimentar. Se visitarem o nosso website, tem um link para o registro de uma plataforma, recebem logo um manual de instalação, o link para instalar. Conseguem, inclusive, se não tiverem M365, se não tiverem Power BI Pro, é possível fazer uma experiência de 30 dias e com essa experiência fazer o teste. Basta extrair fecheiros SAFT, deixa a dica que são fecheiros SAFT anuais, e a partir daí estão a usar a experiência. Aproveito para falar um bocadinho de next steps, também falávamos há pouco no que respeita a este use case, porque este use case é específico do fecheiro SAFT de sales, de vendas, mas nós sabemos que existe aí um outro fecheiro SAFT de contabilidade, que ainda não é obrigatório enviar para a AT, mas que é obrigatório que as empresas o tenham disponível caso seja solicitado, e não é de agora. Nós estamos a terminar o Softboard Account, que permite não só extrair informação sobre vendas, mas sobre compras, sobre gastos, sobre margens, sobre... o slogan há de ser algo deste género: para onde é que foi o meu dinheiro neste exercício? Que o empresário quer saber e acaba por ter um storytelling desde a primeira margem bruta que é revelada pela diferença entre vendas e compras, de uma forma muito grosseira, porque eu sou economista e até me ficaria mal falar assim, mas é verdade. E a partir daí começar a descascar e perceber como é que essa margem foi absorvida, com quê, em quê, quando, variações, face a períodos homólogos, e isto com o fecheiro SAFT de contabilidade. Então é algo que está para sair e que pode efetivamente também, até para os contabilistas. Os contabilistas têm um papel fundamental nas empresas, cada vez mais, principalmente nestes últimos anos em que
A estabilidade legislativa era uma anedota diária, quase, com as alterações no que respeitava a layoffs, a medidas de incentivos, contabilistas tiveram que ser tudo e mais alguma coisa. Até mesmo eles, com este tipo de ferramentas, podem contribuir até mais numa perspectiva de consultoria aos pequenos e médios empresários que acompanham, porque rapidamente, com o fecheiro que está nas mãos deles, muitas vezes, conseguem extrair estes insights e gerar valor. Porque o objetivo, no final do dia, é este. Claro que o meu objetivo também é vender, mas o meu objetivo final é que efetivamente ele seja útil às organizações e que retirem valor com a utilização do software. Não sei se respondi, se fui mais além, se começo a falar. A minha ideia não era comprar, mas eu acho que já comprei. E estou a falar a sério. Eu também tenho uma empresa e eu acho que vamos conversar. É interessante perceber, há bocadinho falávamos de talento. Há pouco talento em Portugal, na Europa e no mundo, porque cada vez mais, e este é um tema muito interessante porque se fala que a inteligência artificial vem tirar talento, tirar trabalho às pessoas, mas na verdade se calhar é o contrário, as pessoas têm que ser requalificadas, mas cada vez mais dá trabalho portanto, às pessoas em geral. E é interessante olharmos para estes exemplos de projetos que não faz sentido, se calhar, andar todo um ecossistema a lutar por talento para fazer as mesmas coisas quando aquilo já ali está feito, por 30 euros por mês. Quanto é que aquilo custaria a uma empresa? Portanto, este talento custa alguns milhares de euros, se forem algumas pessoas. Quantos meses é que vão demorar aqueles milhares de euros até ter algo que se pode adquirir por 30 euros por mês? Isto é... acho que faz todo o sentido e fico feliz por termos partilhado aqui este exemplo. E por falarmos de talento, e porque falaram de talento, Catarina, eu não sei até que ponto conseguem partilhar já, mas como é aquilo que nos interessa, que informação, dentro daquilo que é a informação que têm hoje, qual é o conhecimento que têm sobre o talento em Data Science na cidade do Porto? Há uma procura... enfim, do ponto de vista dos anúncios que são colocados, das empresas, e mesmo que não seja aquilo que está no portal, de acordo com o que é a vossa experiência e a vossa sensibilidade, há falta de talento aqui no Porto, ou não têm essa necessidade? Eu acho que é exatamente o oposto. O Porto está cheio de talento e, aliás, o Porto é uma cidade que se destaca muito pelos centros de inovação que tem, pelos centros universitários que tem. Em termos das universidades da universidade e das faculdades mais cotadas no país, com centros de investigação também muito focados na inovação em diversas áreas, e portanto eu acho que o Porto, e nós usamos muito esse chavão do talento até para atrair investimento direto estrangeiro para o Porto. E por acaso a Invest Porto tem no site, convido todos a consultar o site da Invest Porto também, que faz parte do nosso departamento. Tem algumas histórias de sucesso, portanto tem alguns vídeos com CEOs ou gestor de algumas empresas multinacionais, empresas com grande dimensão que se instalaram no Porto, e quase todas elas se referem que o Porto é uma cidade de talento e que o que os motivou a instalarem-se na cidade foi realmente o talento, a quantidade de talento, a qualidade dos profissionais que a cidade produz, as mentes inovadoras e com vontade de fazer mais que a cidade produz, e acima de tudo também a nossa resiliência. Acho que nós aqui, quem estuda, quem vive no Porto, sente muito a cidade, enquadra-se muito nos objetivos que a cidade também estipula para si e tem muita vontade de mudar e de fazer melhor e de contribuir para esta mudança e para esta transição digital que falamos aqui. E portanto o Porto tem todas as condições em termos de talento para dar resposta e para, acima de tudo, contribuir para esta progressão que é muito interessante ao nível dos dados e ao nível da informação, sem dúvida. Muito bem. E já que estamos a falar dos investidores e das empresas que se têm vindo a fixar no Porto, se calhar não só pelo talento, mas por ser uma cidade fantástica, eu ia colocar aqui, se calhar, saber aqui alguma informação dos bastidores. Qual é o sentimento generalizado, enfim, das empresas que se têm fixado cá? Eu admito que seja muito positivo, porque continuam a fazer crescer as equipas e eu tenho esse conhecimento, mas gostava de ouvir
enfim, da sua voz e da voz da Câmara, também o orgulho que têm no sucesso que têm tido nessa importação de investimento e de empresas que cada vez mais se vêm fixar aqui no Porto. Sim, de facto o Departamento de Economia tem uma divisão que é a Divisão Municipal Investe Porto, que tem como grande objetivo a atração e retenção de investimento direto estrangeiro. Eu diria que a cidade continua todos os dias a ser alvo de interesse de investimento direto estrangeiro. Nós estamos aqui a falar de dados e há pouco tempo instalou-se na cidade do Porto a Cantar. Não sei se conhecem, mas é uma grande multinacional de Business Intelligence e Analytics e que veio para o Porto e anunciou, fazendo aqui a ponto do talento, a contratação de 200 funcionários. Podia citar outro exemplo internacional como a TeamViewer, que é uma empresa muito conhecida também na área tecnológica, também se instalou há pouco tempo no Porto. E depois temos exemplos paradigmáticos em que o talento também está muito evidenciado com parcerias fantásticas, por exemplo, entre a Critical e a BMW com a Critical TechWorks, que está do outro lado da rua da Câmara Municipal do Porto, que está aqui a 200 metros do sítio onde estamos a falar, a desenvolver o carro do futuro da BMW. Eu acho que isto responde cabalmente se a cidade é interessante ou não para investir e se temos ou não talento na cidade. De qualquer maneira, eu devo dizer que o talento é um desafio não do Porto, mas do país, mas da Europa, é um grande desafio a questão do upskilling e do reskilling, é algo que é necessário. E falamos nisto aqui porque as pessoas sentem-se ameaçadas com novas tecnologias, mas tem que haver um incentivo para elas passarem para o outro lado da margem e incitarem novos percursos profissionais. Os líderes das organizações têm que ser capazes de perceber esse valor que existe e não numa lógica de soma positiva, mas não numa lógica de com esta tecnologia vou ser mais eficiente, sim, vou ser mais produtivo, mas isso não quer dizer que as pessoas não possam ter percursos de reskilling que lhes permita amanhã estarem a fazer funções que não imaginavam fazer há 5 ou 10 anos atrás. Por isso o Porto, a Câmara Municipal, através de Investe Porto e o Pelour da Economia, tem feito um esforço muito significativo no sentido de criar todas as condições para que as empresas possam ver o Porto como um porto de abrigo, um porto de talento, um porto digital, um porto inovador, um porto sustentável, que é também uma palavra que falamos aqui. Nós temos empresas a instalarem-se no Porto que têm posicionamentos de sustentabilidade muito exigentes. Nós temos dos edifícios mais sustentáveis e empreendimentos com elevados níveis de sustentabilidade, e as empresas querem estar nesses sítios porque querem se associar a esse tipo de posicionamento. E por isso também não podia deixar de focar aqui a questão da sustentabilidade, que eu acho que é muitíssimo importante. Eu diria que este trabalho não é só da Câmara, é de todo o ecossistema. Por isso aqui a Câmara é um enabler importante, julgo eu, tenho a certeza, mas este como o Sr. Presidente Rui Moreira dizia há pouco tempo, este sucesso é o sucesso de todos nós. Que todos nós, da academia, das empresas, do ecossistema, de todo um conjunto de stakeholders, porque nenhuma entidade por si só é capaz de fazer uma cidade. E nós hoje também estamos a fazer a cidade ao promover este debate aqui, por isso todos nós estamos também a contribuir para esse porto de inovação. Muito bem, falou e bem no upskilling e no reskilling. Há de facto aqui uma necessidade grande de requalificarmos talento, e vou-lhe chamar assim, e RV se calhar pedia-te que partilhasses aquilo que tem sido a tua experiência, e eu sei que vocês na Deloitte também o têm feito. Há casos de sucesso de pessoas que vêm de áreas completamente diferentes e que vêm para a Data Science e o Analytics e há espaço neste tipo de organizações para esse tipo de pessoas que pensam em mudar de carreira e de vida?
Há muito espaço. Já agora, pegando no tema do talento, eu acho que há muito bom talento e existe alguma quantidade. A questão aqui é que a procura, a necessidade é muito, muito elevada e está em forte aceleração. Por isso, efetivamente, nós vamos ter um problema de quantidade de talento, ou seja, isso é inevitável. Eu falo também em nome próprio, se assim se pode dizer, ou seja, tendo a responsabilidade de AI and Data na Deloitte, se calhar sou das áreas que mais contrato, mas também sou de cada das áreas que têm mais necessidade de continuar a contratar, ou seja, o facto de estar, digamos, com grandes volumes de contratação não invalida, digamos, a necessidade, porque o demand é realmente muito, muito avultado. Quanto ao tema, depois, do reskilling, acho que, por um lado, do lado das próprias organizações, ou seja, e mais uma vez também há estudos nesse sentido, ou seja, as próprias organizações reconhecem que parte da solução tem que passar pelo reskilling das próprias pessoas, pronto, ou seja, não, o ir ao mercado não é aquela lógica, as pessoas que tenho não me servem, eu tenho que ir buscar novas pessoas ao mercado, a solução não pode ser por aí, certamente vou ter que ir buscar alguns perfis, até por uma questão às vezes de aceleração e de ser, digamos, indutores do próprio upskill dos demais. E depois acho que há muita coisa a ser feita no mercado. A própria DSPA, com o projeto que foi aqui apresentado, também tem esse mesmo propósito. E depois há todas aquelas academias de reconversão, ou seja, a própria academia também está a fazer muito trabalho nesse sentido. E digamos, aqui com o chapéu da Deloitte, mas acho que um grande número de empresas no mercado fazem também que isso seja um sucesso, que realmente todos estes programas de upskill, de reskill, colocam pessoas no mercado que realmente são pessoas muito válidas, porque acho que os programas estão bastante bem desenhados, ou seja, acho que conseguem ter o mérito de, em pouco tempo, dar um set de competências. Eu não vou dizer que é o suficiente, mas é o necessário para depois, a partir dali, a pessoa conseguir ter as ferramentas para progredir, e obviamente depois, sendo dado o devido contexto na organização, eles conseguem ter esse caminho. E depois uma coisa que eu pessoalmente sou muito fã, sendo que não sou o único na organização a ter essa opinião, que são pessoas que, a partir do momento que tomaram a decisão de fazer uma mudança de vida e de, ok, o meu caminho é por tecnologia, é na área de data science, têm um nível de foco, um nível de compromisso e vão beneficiar, digamos, da experiência passada, da maturidade que já têm, para, de alguma forma, até acelerar em termos de carreira. Ou seja, eu acho que não há aqui aquele sentimento, depois a médio prazo, de eu perdi X anos na minha vida. Não, ou seja, eu tive um percurso anterior completamente diferente, tomei uma decisão de mudar o rumo de vida, digamos, o arranque porventura vai ser mais lento porque é natural, ou seja, devido mais ao tema da bagagem técnica, mas muitos deles, e ainda bem, eu diria que temos enormes casos de sucesso e ficamos mesmo muito felizes por isso, de pessoas que claramente foram buscar toda aquela bagagem que traziam da outra vida e começam a ter um ritmo, uma aceleração muito superior, se calhar, àquele aluno recém-licenciado que sai do Politécnico ou que sai da universidade. Por isso, acho que são programas que hoje em dia funcionam muito bem. E não há aqui aquela lógica de são para os profissionais de segunda nesta outra modalidade de vida, não, de todo. Ou seja, são profissionais igualmente válidos, muitas das vezes, se calhar até superiores a muitos dos outros. Obrigado, eu tenho exatamente a mesma opinião e de facto essa aceleração acontece, as pessoas vêm com outra bagagem, com outra maturidade e aprendem mais rápido, portanto também tenho lidado com vários casos de sucesso e portanto não tenho dúvida que passará por aí. Agora, Fernando, agora só um outro parênteses que acho que também é importante, e em particular para a área de Data Science, porque muitas vezes quando há estes programas de upskill, é muito focado numa vertente técnica, até porque muitas das vezes a maior lacuna dessas pessoas é não têm competências de programação, ou seja, é muito aí que é colocado o foco. No entanto, e até pelo projeto que foi apresentado por parte do Miguel, ou seja, Data Science depois tem ali todo um conjunto de valências e sobretudo naquilo que é valências de negócio, muitas das vezes essas pessoas têm essas valências de negócio, que às vezes o engenheiro informático não as tem de todo. Por isso, a determinada altura, eles, cara, até para esta área em concreto, pois se estivermos a falar estritamente, se calhar em áreas de programação, pode não ser tão válido. Mas para áreas de Data Science, se calhar muitas destas pessoas, a determinada altura, até estão mais bem habilitadas, porque elas, se calhar, das 3 disciplinas já têm 2. Certo, sem dúvida. Só falando aqui um bocadinho da DSPA, nós temos enfim, vários objetivos que definimos há 4 anos atrás, continuam válidos com a nossa missão
To empower data science for a better world, foi aquilo que definimos quando criámos, e continua obviamente a ser a nossa missão, e em alguns desses objetivos estão, enfim, aproximar a academia do mercado empresarial, importar talento, exportar a nossa expertise, e nós temos muitas empresas a fazerem muitos projetos interessantes de data science, minimizar aqui o gap que falamos aqui entre data scientists e os líderes, que uns conhecem pouco de negócio, outros conhecem pouco sobre data science, mas também um tema da ética. Nós quisemos chamar à nossa responsabilidade também desenvolver um código de ética e promover, enfim, há aqui um outro tema de promover projetos com impacto, e portanto temos vindo a promover projetos de responsabilidade social e sempre que possível acompanhar também e participar, mas este tema da ética diz-nos muito. Nós percebemos que quem regula, e portanto a tecnologia e o digital têm evoluído de uma forma muito rápida, e mais rápida do que aquela que se consegue regular, e a minha pergunta, antes de passar aqui para a última pergunta que vou colocar aqui ao Rui, para a Estela, a privacidade dos dados tem vindo a ser, para algumas pessoas, um entrave e castrador do ponto de vista de inovação. Eu vou-lhe dar a oportunidade de dizer que os dados que hoje tem na plataforma não residem, portanto há forma de controlar essas coisas todas e anonimizar, mas colocava-lhe também a questão relacionada com o tema da ética. Como profissional que está a trabalhar nestas áreas, qual é que é a visão que tem sobre este tema? Essa é uma questão muito, muito pertinente, porque nós, antes de sistematizarmos as nossas formas de atuação, tivemos muita dificuldade em saber como iríamos fazer, porque o nosso trabalho exige conhecer os dados dos nossos clientes e conhecer-lhes a alma, quase. E então recorremos a uma entidade especialista, por acaso não portuguesa, porque foi a que encontramos na altura, por referências, porque é assim que funciona, uma entidade que está sediada em Bruxelas e que é especialista nesta matéria e que nos apoiou a traçar um caminho. E hoje, se bem que há clientes que estão tão à vontade, apesar de não nos verem olhos nos olhos, porque agora o virtual obriga-nos a estas reuniões sempre umas em cima das outras online, e mesmo não nos vendo olhos nos olhos de forma presencial, confiam em nós. E mesmo antes de nós emitirmos o primeiro passo, que é um NDA, connosco e com as nossas equipas, e os nossos, por exemplo, os nossos contratos de trabalho com os nossos talentos, implicam também um reforço de todas essas cláusulas de salvaguarda, mas há alguns deles que começam logo a enviar os fecheiros. Nós agora até já dizemos logo, não nos enviem nada, porque nós vamos criar um local específico, vocês colocarem só depois de assinarem o NDA, porque efetivamente é uma área extremamente interessante, porque nós, quanto mais conhecemos das regras de negócio dos nossos clientes, mais os conseguimos apoiar com aquilo que nós sabemos fazer, mas é uma área muito sensível e nós, para nos salvaguardarmos, temos que ter o compliance completamente cumprido antes de sequer meter as mãos na massa, para que não hajam surpresas mais à frente. Não sei se era este o objetivo da pergunta. Exatamente isso. Okay. Muito obrigado. Uma última questão aqui para o Rui. O que é que uma associação como a DSPA pode fazer pela Câmara Municipal do Porto, como pode ajudar neste tipo de projetos? Isto agora aqui com outros a ouvirem-nos, mas aqui quase uma pergunta de consultoria. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós estamos também ao serviço de todo o ecossistema e portanto, interessa-nos sempre ouvir a opinião de quem faz parte desse mesmo ecossistema. Já agora, pegando outra vez ali na Estela, não sei se está bem, eu nunca respondo diretamente à sua pergunta. Eu acho que não gostas das minhas perguntas, mas... para dizer que acho que é importante, a Câmara Municipal do Porto tem um departamento de proteção de dados.
uma equipa específica, é um departamento só tratado de proteção de dados. A Câmara tem muitos dados, gera muitos dados e há um cuidado e um profissionalismo e uma exigência total dada a responsabilidade pública associada a uma Câmara Municipal, seja ela qual for. E também fazer aqui essa nota que a Câmara Municipal de Porto tem um departamento só dedicado à compliance desse ponto de vista, que tem pivôs em todas as unidades orgânicas e que sempre que há uma necessidade nova é feito, digamos, uma jornada de verificação antes de acontecer o que quer que aconteça. Relativamente à questão do que é que a DSPA pode fazer pela Câmara, eu diria que se calhar o que é que a DSPA pode fazer pelos municípios, do ponto de vista mais na ótica das empresas. A Câmara tem um relacionamento muito próximo com o ecossistema da economia da cidade, quer elas sejam grandes multinacionais, o caso que Investe Porto também acompanha mais perto, até num tom mais de aftercare, que é também algo que nós temos na Investe Porto, ou seja, é o dia mais um depois da empresa estar instalada, não é só o exercício de a trazer, é de a reter e a de alavancar. Nós temos casos de muito sucesso de empresas que chegaram cá com uma perspectiva e que depois evoluíram nessa perspectiva, o que significa que a cidade tem mais para oferecer, e também voltamos aqui a falar da questão do talento. Mas a Câmara Municipal tem uma direção municipal, por exemplo, do turismo e comércio, que tem muitos stakeholders de micro, pequenas e médias empresas, que é, digamos, a direção, o departamento municipal que me ocorre desde já, de imediato, tendo em conta também faz parte do pluro da economia onde eu estou inserido, em que pode haver promoção de boas práticas, e eu próprio fiquei surpreendido com o use case que foi aqui apresentado, e tenho a certeza que muitos destes stakeholders com quem a Câmara lida possam estar interessados em participar num workshop deste género, que até pode ser direcionado em função do perfil de negócio. Pode ser turismo, pode ser mais comércio, pode ser restauração, etc. E por isso julgo que esses stakeholders estariam interessados em ver bons exemplos que os possam inspirar a fazer esta caminhada que a DSPA tem como missão da democratização, que foi aquela palavra com que iniciamos o debate, e a desmistificação, 2 Ds importantes, e julgo que é algo que se pode ser feito e pensado. Muito bem. Estamos empenhados e interessados em apoiar-vos nesse sentido. Enfim, resta-me agradecer a vossa presença e acolhimento. Foi um prazer para nós estarmos aqui, e agradecer, obviamente, a quem nos está a ouvir acho que foi uma conversa muito interessante, e espero que seja a primeira de muitas. Muito obrigado a todos.